Meus queridos, peço que vocês abram as suas Bíblias no Salmo, capítulo 20, versículo 7. Vocês estão vendo aqui a bandeira do nosso Brasil, da nossa nação. No próximo domingo, nós teremos as eleições para governador, para presidente. A nação brasileira escolherá os seus futuros governantes. E isso envolve grande responsabilidade da nossa parte. Ao final desse culto nós vamos orar pelo nosso Brasil, pela nossa nação. Eu particularmente acho a nossa bandeira muito bonita, embora eu seja corintiano, né? E tem verde na bandeira. Teu irmão olharia ali com a camisa do Palmeiras. Deixaram você entrar, irmão? Os obreiros deixaram você entrar? Por causa do verde, tá certo. Eu acho a nossa bandeira muito bonita. E nós vamos, ao final do culto, orar. Como eu havia dito para vocês, e como foi anunciado nas redes, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. E eu queria que você prestasse bem atenção em tudo que eu vou dizer aqui nessa manhã. Amém? A verdade é o seguinte, irmãos, que mesmo quando a gente prega o Evangelho, a gente não consegue agradar todo mundo, né? Sempre tem gente que fica descontente. Jesus, ele pregava o Evangelho, e ele deixava um monte de gente descontente, né? E quando a gente fala desse tema de política, eleições, é impossível a gente querer agradar todo mundo. Na verdade, a minha intenção aqui nessa manhã não é satisfazer um grupo A e entristecer o grupo B, ou vice-versa, porque qualquer coisa que eu falar aqui hoje, tem gente que vai ficar brava comigo, tem gente que vai querer sair do culto. Então eu peço para você não ir embora, tá certo? Se eu falar alguma coisa aqui que vai deixar você bravo, não sei, pode ser, vou embora desse culto aqui, não vou ficar aqui mais, vou embora para casa. Não faça isso, tá bom? Ou de repente você não vai embora, mas num sinal de desaprovação você vai pegar teu celular, vai ficar vendo o celular como que um sinal, né, não verbal de que você não está nem aí porque eu estou falando. Vou pedir para que você também não faça isso. Vou pedir para que você preste bem atenção no que eu vou dizer, porque cada parte dessa mensagem é um quebra-cabeça. Cada parte dessa mensagem é um quebra-cabeça em que no final você vai entender o todo. Porque na verdade hoje aqui eu não quero falar de política essencialmente, eu quero falar de consciência e eu quero falar da tua vida com Deus. Ok? Então no final você vai entender. No final você vai compreender cada peça desse quebra-cabeça. Ok? Então peço para que você fique aí, aguente firme, não vá embora, não fica aí olhando o celular, certo? Que você tenha paciência e fique até o final. É o meu convite para você. Ok? Vamos orar, vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus, nosso amado, bendito Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos em teu nome, Senhor. Muitas pessoas gostariam de ter este privilégio, essa bênção, e não podem por vários motivos, Senhor. Alguns são proibidos de se reunirem publicamente para cultuar o teu nome em tantos lugares deste mundo. Mas a nós, Pai, nos é concedido este privilégio de, com toda a liberdade, com as portas abertas, exaltar o teu nome, adorar o Senhor, pregar a tua palavra. E como é bom, Senhor, nós, irmãos em Jesus, estamos reunidos em teu nome para adorar o Senhor. Que o Senhor dirija essa mensagem, Senhor Espírito Santo. Que o Senhor traga esclarecimento e sabedoria ao teu povo em relação ao nosso papel na sociedade, nas eleições e o nosso papel neste mundo como embaixadores do teu reino. Que o Senhor alcance o coração daquele que está cansado, abatido, oprimido, que de alguma forma o Senhor fale com essas pessoas e elas encontrem em Jesus o único caminho, a única verdade, a única vida, como o Senhor é para todos nós. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.
O rei Davi, que foi um governante, ele escreveu assim, no Salmo de número 20, versículo 7. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos. Mas nós confiamos no poder do Senhor, o nosso Deus. Amém? Como numa receita de bolo, eu vou pedir para que você reserve este ingrediente do versículo 20 do Salmo 20. Reserve ele aí, põe num cantinho do teu coração, porque a gente vai falar algo sobre esse texto lá no final, tá bom? Muito bem, meus queridos, a gente tem visto uma guerra apaixonada nas redes sociais, né? Nesta campanha presidencial, para governador, para deputados, com certeza todos nós temos sido, de alguma forma, afetados, né? Por essa guerra que a gente está vendo aí nas redes sociais. Então, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que muitos crentes ficam pilhados, né? Ficam pilhados com essa guerra. E alguns estão até adoecendo mentalmente, adoecendo psicologicamente, por causa dessa guerra que a gente tem visto, por causa da política, por causa das eleições. A gente está vivendo uma polarização muito grande no nosso país, no nosso Brasil, e isso está mexendo com, como diz popularmente, né? Nós psicólogos não usamos esse termo, mas para você entender, está mexendo com os nervos, né? Das pessoas. As pessoas estão ficando pilhadas, e também estão adoecendo mentalmente, emocionalmente e até espiritualmente, por causa daquilo que estão vendo nas redes. Então as pessoas ficam pilhadas e querem que nós, pastores, tomemos uma posição, não é? Tem gente que já veio falar com a gente. E aí, pastor, qual que é a nossa posição? Eu quero falar da nossa posição aqui hoje, e espero que você compreenda e esteja atento, tá bom? Então, o propósito dessa mensagem é falar desse posicionamento. Mas como eu disse, esta mensagem, ela não é essencialmente sobre política, sobre a defesa de o candidato X ou o candidato Y. Essa mensagem é um apelo à sua consciência. Essa mensagem fala, no final das contas, sobre em quem você tem depositado a sua confiança. Mas antes de falar sobre isso, é importante você entender o que nós, Igreja Viver em Cristo, entendemos sobre a nossa relação com o governo civil, a nossa relação com o Estado. Em relação a isso, meus irmãos, a Bíblia, ela é muito clara, ela não deixa dúvidas de que o Estado, de que o governo civil é uma instituição divina. Eu não vou ler o texto aqui porque isso tomaria muito tempo, mas se você puder anotar, é importante para que você consulte depois, tá bom? O que Paulo fala em Romanos capítulo 13, versículos 1 até o versículo 7? Paulo diz ali algumas coisas importantes. Primeiro, Paulo diz pelo Espírito Santo que os governos foram instituídos por Deus. Os governos, as autoridades, elas são ministros de Deus, que estão a serviço de Deus. Pastor, mas como que pode então um governo, um Estado que oprime o povo ser instituído por Deus? Esses governos estão lá porque Deus permitiu. E se eles forem injustos com aquele povo que Deus permitiu que eles governassem, eles terão que dar contas a Deus, é o que a gente vê lá no Antigo Testamento. Deus usou Nabucodonosor para disciplinar Israel, mas Nabucodonosor foi castigado por Deus, porque essa disciplina ultrapassou aquilo que Deus queria. Então, um governo injusto vai ter que dar contas a Deus, da injustiça que cometeu. Paulo diz mais lá em Romanos capítulo 13, que os cristãos devem obedecer às leis impostas pelo governo. O cristão não pode ter um comportamento anárquico. O cristão tem que obedecer às leis do governo, por mais que você não concorde, mas a gente tem que obedecer, certo? Respeitar os governantes e pagar os tributos e impostos, é o nosso papel. Obviamente, desde que o Estado não se oponha à nossa fé e à nossa prática cristã. Se o Estado faz uma lei em que você é obrigado a desobedecer a Deus em algo que afeta a tua consciência, você não pode obedecer essa lei.
mas enquanto as leis estiverem respeitando a sua vida com Deus, você tem que obedecer essa lei. E Paulo diz mais, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos do 1 ao 4. Paulo, lá escrevendo para Timóteo, ele diz que é o dever de todo cristão orar pelos seus governantes. Eu não sei quanto tempo você passou durante esses 4 anos xingando os governantes, falando mal dos governantes, e quanto tempo você gastou orando pelos governantes. Porque é a nossa obrigação, como cristãos, orar por aqueles que governam sobre nós. Ok? E talvez você não saiba, mas nós, a Igreja Viver em Cristo, nós temos uma declaração de fé. E a nossa declaração de fé é uma declaração sobre vários aspectos da vida, e da Bíblia, e da nossa fé cristã. E na nossa declaração de fé, que já existe desde quando a nossa igreja foi fundada, em 1998, diz assim, a declaração de fé da Igreja Evangélica Viver em Cristo sobre o governo civil. A nossa declaração de fé sobre o governo civil afirma o seguinte, abre aspas, preste atenção: cremos que o governo civil é de ordenação divina para os interesses e a boa ordem da sociedade humana, e que os magistrados devem ser objeto de nossas orações, bem como devem ser conscientemente honrados e obedecidos. Veja, até aí, gente, é tudo que Paulo fala em Romanos 13 e na sua carta a Timóteo. A nossa declaração de fé está dizendo que nós cremos que nós temos que fazer aquilo que a Bíblia manda a gente fazer. Mas continua, exceto, veja bem, exceto, tudo isso, exceto, exclusivamente, nas coisas que se opõem à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se o governo baixar uma lei que a gente não pode adorar a Deus, que a gente tem que negar o nome de Jesus, a gente não vai obedecer isso. Que é o único Senhor da consciência. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único Senhor da consciência. Jesus deve ser o único Senhor da tua consciência. O Estado não pode ser Senhor da tua consciência. Quem tem que ser o Senhor da tua consciência é Jesus. E o Rei dos reis da terra. Exclusivamente obedecemos o governo, exclusivamente nas coisas que se opõem à vontade de Jesus, o nosso Senhor, que é o único Senhor da consciência, e o Rei dos reis da terra, fecha aspas. É importante também, irmãos, a gente falar que nós cremos na separação entre a igreja e o Estado. Certo? Aliás, a nossa Constituição, ela diz exatamente isso, que o Estado é laico, embora a população não seja laica, a população, mais de 80% da nossa nação, tem lá a sua religião. O Estado é laico, mas a população não é laica, a população crê num Deus, adora um Deus, ou vários deuses que seja. Mas o Estado é laico. E nós cremos nessa premissa, nesse princípio da separação entre a igreja e o Estado. Nós, Viver em Cristo, cremos, acreditamos que as atribuições do Estado são uma e as atribuições da igreja são outras, são atribuições completamente diferentes. É muito interessante isso, porque a Bíblia diz que tanto a igreja quanto o Estado são instituições divinas. A Bíblia diz que tanto os governantes do Estado quanto os governantes da igreja foram instituídos por Deus. Mas a natureza e o papel de cada um na terra são completamente diferentes. Podem até se cruzar em algum momento, em alguns aspectos, mas são papéis diferentes na terra. A natureza e a missão do Estado são terrenos e temporais. A natureza e a missão do Estado são terrenos e temporais. A finalidade do Estado é manter a ordem na vida social. Olha o que está aqui na nossa bandeira. Ordem. Essa é a função do Estado. Manter a ordem. Certo? O Estado existe para a defesa do indivíduo, quando este faz o bem, ou então para castigo, quando faz mal aos outros. É o que Paulo fala lá em Romanos 13. O cara cometeu um crime, tem que pagar pelo crime. Está obedecendo às leis, vai andar em liberdade. Certo? O Estado não pode se intrometer em assuntos de consciência. O Estado, não é atribuição do Estado dizer no que você tem que acreditar filosoficamente, espiritualmente, teologicamente. O Estado não pode se meter em assuntos de consciência pessoal, ele não pode fazer isso. Querer implantar uma ideologia na tua cabeça, ele não pode fazer isso.
ou obrigar você a adotar uma forma de religião que não é a sua, ou impedir você de adorar o seu Deus. O Estado não pode fazer isso. Isso nos é garantido pela nossa Constituição. E qual que é a natureza e a missão da igreja? Se a natureza e a missão do Estado são uma natureza e missão terrenos e temporais, a natureza e a missão da igreja são espirituais. É diferente. Certo? A igreja existe para finalidades sociais, sim, porque nós estamos também aqui na terra. O nosso coração está no céu, a nossa luta é nas regiões celestes, mas os nossos pés estão aqui na terra. Daqui a pouco alguns vão sair e vão na feira aqui na frente, você vai comprar uma verdura, vai comer um pastel, é tudo alimento da terra, certo? É tudo da terra, ok? A gente vive nesse mundo. Então é óbvio que a nossa vida, ela interfira na vida social. É óbvio, porém, a igreja como instituição divina não deve lançar mão das atribuições que pertencem ao Estado. O que significa isso? Não é papel da igreja, gente, abraçar uma secretaria de governo, por exemplo, seja do município, seja do Estado, seja do governo federal. Não é o papel da igreja. Um cristão, um crente, pode ser secretário de Estado, secretário municipal, pode ser um prefeito, não tem problema algum. Agora a igreja, enquanto instituição, ela não pode se meter em questões administrativas, porque não é o papel dela na terra, não foi para isso que Deus chamou a igreja, certo? A igreja só pode cumprir a sua missão na sociedade quando se mantém separada do Estado. Você está entendendo? A função social da igreja é espiritual e não administrativa. A igreja tem uma função social, mas ela é espiritual e não administrativa. Uma das prerrogativas da separação da igreja e do Estado é que a igreja não deve receber subsídio, subvenção do Estado. Isso está na lei. Igreja não recebe 1 centavo do Estado. Assim como o Estado não deve colocar a mão no gasofilaço da igreja. É isso que permite a igreja ser independente. Ela não ter, como se diz, o rabo preso, com político, com partido, com Estado, com governante. E é isso que diz a nossa Constituição, a separação da igreja com o Estado. A igreja só pode se manter livre se ela for separada do Estado. A partir do momento que a igreja começa a se meter em questões administrativas, ela começa a querer entrar no governo, como instituição, ela está fugindo da sua missão, então ela acaba entrando em aliança e ela perde a sua liberdade. É isso que nós cremos. Agora, isso não significa que os cristãos não devem entrar para a política, porque esse é um direito constitucional, porque o crente, ele é um cidadão, e ele tem esse direito de se candidatar politicamente, de exercer um cargo público. Ele tem esse direito. E, aliás, não só podem, como devem, porque a gente acredita que quanto mais gente de Deus estiver lá, melhor para a sociedade. Desde que essas pessoas, elas preservem os seus princípios, elas preservem os seus valores e que elas não se corrompam, elas não se vendam, como a gente vê acontecer com muito político, né, que conseguiu se eleger no arraial evangélico e aí quando chegou lá se corrompeu. Quantas histórias a gente conhece? Muitas. Então, se um crente, um cristão, ele quer ser um político, se ele sente um chamado de Deus para isso, se ele sente uma vocação para isso, uma vocação social para isso, e tem muita gente que realmente tem isso no sangue e faz isso muito bem, que faça, mas que seja alguém honesto lá dentro, que seja alguém que não se venda, que seja alguém que vai lutar realmente pelas causas sociais, ok? Agora, meus irmãos, uma coisa muito importante, e agora eu começo a entrar e começo a responder então aquela pergunta, né, que alguns nos fizeram: pastor, a gente tem que se posicionar, a gente tem que defender um lado, a gente tem que, qual que é a nossa posição? Então agora eu começo a responder essa pergunta depois dessa introdução, porque essa introdução é a base de tudo aquilo que a gente acabou de falar aqui. Eu quero dizer para você, meu querido, que o púlpito da Viver em Cristo não tem candidato. Foi assim desde a nossa fundação e vai continuar a ser assim. O púlpito da Viver
está aqui com a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil não é de um candidato, é de todos os brasileiros. Amém? O púlpito da Viver não tem candidato. O púlpito da Viver não tem partido. O púlpito da Viver não tem afiliação partidária. O púlpito da Viver não tem número, não tem legenda. O púlpito da Viver não é um palanque político. O púlpito da Viver não é um lugar para propaganda eleitoral. O púlpito da Viver não é um lugar para propagação de plano de governo. Aliás, hoje a gente não precisa disso, você tem as redes sociais para saber qual que é o plano de governo do candidato A, do candidato B. Não precisa do púlpito da igreja para isso. Porque o púlpito da igreja não é para isso, gente. Para propaganda eleitoral. Eu sei que vocês, muitos de vocês, ou talvez a maioria, fiquem aí pilhados, né, como já disse, ficam aí com o coração, né, aquele turbilhão de emoções, a maioria delas raivosas, né, quando vê, muitos pastores estão levando candidatos para o altar, para os seus púlpitos, né, e a gente respeita esses irmãos. Eu não os condeno, mas também não aprovo, mas não condeno, mas não aprovo, porque a minha consciência como pastor e como homem de Deus não me permite fazer isso. Porque eu entendo que esse lugar, o púlpito da Viver, é um lugar da pregação do Evangelho. Então nós pastores, gente, da Viver em Cristo, e eu quero dizer para você, hoje o pastor Ronaldo está pregando no acampamento, que eu e o pastor Ronaldo, o que eu estou falando aqui, é integralmente o que nós pensamos. Eu e o pastor Ronaldo, a gente não pensa exatamente igual em tudo, aliás, ele é São Paulino, eu sou corintiano, ele está sofrendo mais do que eu ultimamente. Mas nessa questão, a gente pensa exatamente da mesma forma. Então nós pastores aqui da Viver, você sabe disso, você que está com a gente há quase 25 anos, vamos fazer 25 anos aí em maio do ano que vem, você sabe disso, que quando tem eleição, a gente traz aqui todos os candidatos da igreja, a gente fala, irmãos, esses aqui são os candidatos, nós oramos por eles, se vocês quiserem saber o que eles vão fazer, querem fazer, ou vocês conversam com ele depois do culto, oramos, pronto, ninguém fica fazendo campanha aqui, né, ninguém fica fazendo propaganda de ninguém, porque essa tem sido a nossa postura, né? A gente não vai cair nessa armadilha de dizer, olha, esse candidato é o escolhido do Senhor, esse candidato é o servo do Senhor. Irmão, do que nós já vimos de candidato ímpio, se passando por crente em igreja, é uma coisa fenomenal. Aí o cara vai lá, dá paz ao Senhor, parece um anjo, né? Eu já vi até um Maluf dando a paz ao Senhor em igreja, gente, né? E os crentes caem nessa conversa. Então, esse aqui é o escolhido do Senhor. Gente, quantos escolhidos do Senhor não conseguiram se eleger? Eu acho que o Data Profecia está pior que o Datafolha, hein? O Data Profecia está pior que o IPEC, que o IBOP. Está errando demais, porque do que tem de escolhido do Senhor que não consegue voto, nem a mulher do cara vota no cara. E é o escolhido do Senhor, talvez seja escolhido do Senhor por outra coisa, né? Então a gente não vai cair nessa armadilha, certo? Agora, é o nosso papel, irmãos, como pastores e líderes cristãos, orientar você a votar de acordo com a sua consciência cristã. Porque a gente não fala aqui de casamento, a gente não fala aqui de trabalho, a gente não fala aqui de família, a gente não fala aqui de criação de filhos, a gente não fala aqui sobre questões emocionais, questões psicológicas, além das questões bíblicas, espirituais, teológicas que nós falamos aqui desse altar. A gente não vive falando isso, em cada culto a gente sempre traz algo da nossa vida relacional, da nossa vida terrena, porque a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala inclusive sobre política, acabei de ler aqui o texto. A Bíblia fala qual é a nossa postura como cristãos, diante dos governantes, diante das autoridades. Então, é o nosso dever também, enquanto pastores, falar para você que você deve votar de acordo com a sua consciência cristã.
Porque assim como a criação de filhos, família, casamento, trabalho, você lidar com o teu dinheiro, a gente fala sobre tudo isso com embasamento bíblico cristão, a participar das eleições de uma sociedade democrática como a nossa, faz parte também da vida. Então não tem como a gente não falar sobre isso. Então a gente tem que falar sobre isso. E é o nosso papel enquanto pastores, ensinar você a votar de acordo com a sua consciência cristã. Porque quando você chega lá na urna, no local da votação, e você escolhe um número, naquele número você está depositando não somente a tua confiança, mas você está depositando sobretudo a tua consciência, naquilo que você quer, como cidadão, para você, para a sociedade, para os teus filhos e para o futuro do teu país. Então, quando você vota em alguém, você tem que levar em consideração a sua consciência cristã, os seus valores cristãos, os seus princípios cristãos, como tudo que você faz na vida. Quando você vai escolher alguém para casar, você faz isso direcionado pela tua consciência cristã. Quando você vai entrar num negócio, você entra naquele negócio de acordo com a tua consciência cristã. Você vai avaliar se aquilo é um negócio lícito ou não. Certo? Se é um negócio certo ou não. Quando você traz amigos para a tua vida, quando você traz amigos para a tua vida, e você entra na vida das pessoas, você pesa se aquelas pessoas, elas vão cooperar com aquilo que você acredita, como mundo, como sociedade, como pessoa, não é? Tem gente que você se afasta delas, por quê? Porque elas não têm nada de bom para te oferecer. Você coloca nessas escolhas de relacionamento os teus valores, os teus princípios. Tem lugar que você não entra. Por quê? Porque Paulo falou aquilo lá, não foi que Paulo falou, tudo me alisto, mas nem tudo me convém. Por quê? Por causa da nossa consciência. Paulo diz lá em Romanos, nesse mesmo capítulo 13 de Romanos, ele fala o seguinte: olha, se o comer carne escandaliza meu irmão, então não vou comer mais carne na frente dele, não por causa de mim, mas por causa da consciência do outro. Então olha que tudo que a gente faz é baseado na nossa consciência, na consciência do outro, mas sobretudo sobre a minha consciência. Assim também é na hora de você escolher o teu candidato. Você tem que votar de acordo com a tua consciência. Eu não vou dizer aqui que você tem que votar em X, em B, isso não é o meu papel aqui. Meu papel é dizer para você que você é livre para votar de acordo com a tua consciência. E que você vote de acordo com a tua consciência cristã, com a tua consciência, com seus valores cristãos, que são valores absolutos. Estão querendo relativizar até os valores cristãos, os princípios cristãos. Tem pastor que de púlpito está relativizando esses valores. Mas eu quero dizer para você que os valores da Bíblia são valores absolutos. Eles não são valores relativos. Como um pastor de projeção nacional disse certa vez, que a Bíblia tem que ser atualizada. O que ele está falando, afinal de contas, é que os valores que nós cremos como absolutos, eles têm que ser relativizados. O que ele está querendo dizer é que a gente tem que desconfiar da Bíblia. O que ele está querendo dizer é que aquilo que a gente entende como certo, pode ser que esteja errado, e que aquilo que a gente acha que é errado, pode ser que esteja certo. Isso não é evangelho, nunca foi, nunca será. Porque o que Deus fala que é, o que Ele diz que não é, não é. E ponto final. Então, quando você vota, o seu valor cristão, a sua consciência, os seus princípios cristãos, não é? Estão lá na sua escolha, deve estar na sua escolha. Então, o que isso significa? Que quando você vota num candidato, quando você vota numa coligação, quando você vota numa legenda, que você sabe que a maioria daquelas pautas, elas contrariam os seus valores, os seus princípios cristãos, você está negando a sua própria consciência. Você está contrariando a sua consciência cristã. Quando você vota em alguém, num candidato, numa legenda, que você sabe, cujas pautas contrariam a sua fé, contrariam aquilo que você acredita. É por isso que você tem que ser uma pessoa bem informada. Né? Saber tudo o que acontece, sair da sua bolha, entrar na outra bolha, porque esse negócio de bolha também é engraçado, né? Sai da sua bolha. Gente, todo mundo está numa bolha. Todo mundo está numa bolha, não tem como você não estar em bolha nenhuma.
Sai da caixinha, né? Você sai da caixinha, mas você entra em outra. Não tem jeito, né? Então você tem que ser uma pessoa bem informada. Então, eu estou respondendo a pergunta das pessoas. Pastor, qual que é a nossa posição? Eu nem precisaria estar falando sobre isso aqui, gente. Eu não precisaria estar dando essa mensagem hoje aqui, porque vocês sabem qual que é a nossa posição, né? A posição da Viver, ela não está num candidato. A nossa posição, ela está nos valores absolutos e nos princípios da palavra de Deus. E eu quero ser mais claro agora com você. O que nós somos a favor e o que nós somos contra? Eu vou falar de alguns princípios e valores que nós cremos. E por que eu vou falar sobre eles? Porque esses são os que estão em pauta. Nunca numa eleição, num pleito eleitoral como a gente está vivendo, nunca se falou tanto sobre questões de comportamento e questões morais. Tanto de um lado como do outro. E quando você vai para a mídia, você vê que a mídia está assustada. Por que a mídia está assustada? Porque os cristãos estão se despertando politicamente. E a gente tem que ser ouvido. E eles acham que a gente não tem que se meter nesse negócio. Por que a gente não tem que se meter? Se a gente faz parte da sociedade. Somos 20% da população, de 20% a 30%, irmãos. A nossa voz tem que ser ouvida. Amém ou não amém? Então, o que nós somos a favor? Nós somos a favor da preservação da vida, porque Deus é o autor da vida e o mantenedor da nossa vida. A Bíblia diz que Deus soprou o espírito de vida em Adão e ele se tornou alma vivente. Nós somos a favor da família tradicional e do casamento heterossexual. Nós não negociamos isso. Porque a Bíblia diz, está escrito em Gênesis 2:24, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem deixa quem? Pai e mãe. O homem não deixa pai e pai, ou mãe e mãe. O homem deixa pai e mãe, para se unir à sua mulher, e não a outro homem, e nem a mulher se unir a outra mulher. Homem deixa pai e mãe, para se unir a sua mulher, e a mulher deixa pai e mãe para se unir com o seu homem. Somos a favor da igreja de Jesus, da liberdade de culto e da liberdade para pregarmos o evangelho. Aliás, são direitos garantidos pela nossa Constituição brasileira. Somos a favor da aplicação da justiça pelas autoridades contra aqueles que cometem crimes, delitos. Como escreveu Paulo, vou repetir, Romanos 13, versículo 4. As autoridades estão a serviço de Deus para trazer o castigo dele sobre os que fazem o mal. Somos a favor da aplicação da justiça. Somos a favor, mesmo que o cara roube o celular para tomar uma cervejinha, esse cara tem que ser preso. Mesmo que o cara tenha roubado e depois, né, se roubou, gente, o cara tem que ser preso. Tem que pagar pelo que fez. Certo? Tem muita gente que diz que bandido, gente, é vítima da sociedade. Mas bandido não é vítima da sociedade. A Bíblia diz para o bandido o seguinte: arrependei-vos e crede no Evangelho. Está escrito na Bíblia, não roubarás. Certo? Nós somos contra o aborto, contra a matança de crianças inocentes. Está escrito na Bíblia, Êxodo 23, em outros textos, não matarás. Sabe qual é o problema desse tema, gente? É que quem quer defender o aborto, diz que o aborto é uma questão de saúde pública. Só que esse pessoal que diz que o aborto é uma questão de saúde pública, eles não estão preocupados com mulher que é estuprada, com mulher que está correndo risco de vida e que se o bebê nascer ela vai morrer. Já existe lei para isso. Para isso já existe lei. O que eles falam sobre questão de saúde pública é uma desculpa para a promiscuidade. Porque a pessoa quer ficar engravidando, transando com todo mundo, dando para todo mundo, né? E aí vai tirando o filho da barriga, vai matando as crianças. Não tem nada de saúde pública. Não tem nada de saúde pública, não tem nada de proteger mulher estrupada, de proteger mãe que está correndo risco de vida, já existe lei para isso. O que eles querem é perpetuar a promiscuidade. E usa o tema da saúde pública como desculpa
para viver uma vida promíscua. Certo? Então somos contra o aborto, porque o discurso, embora seja muito bonitinho, ele é enganoso. Nós somos contra a descriminalização das drogas. Gente, quem já teve aqui dependente químico em família sabe o que eu estou dizendo. Quem aqui já tratou de doente por causa de bebida, que infelizmente é uma droga legalizada, e outras drogas as ilícitas, sabe do que eu estou falando, como que a droga, gente, ela devasta famílias, ela devasta a sociedade, ela onera o Estado. Nós temos policiais aqui, gente da segurança pública que lidar com isso diariamente. E aí o cara quer liberar a maconha, quer liberar a cocaína. Não tem que liberar não, gente. Isso aí é um dos cânceres da sociedade. Somos contra a descriminalização das drogas. Somos contra a propagação da ideologia de gênero e da sexualização das crianças nas escolas. Infelizmente, irmãos, isso já está presente. A gente sabe que tem um monte de professor aí que é militante, né? Que isso já está presente, infelizmente. Mas a gente tem que trabalhar para reverter esse quadro. Certo? Nós somos contra a doutrinação política e ideológica das crianças nas escolas, onde elas são incentivadas a desobedecer os pais e obedecer cegamente o Estado. Porque a Bíblia diz, está escrito, que os filhos devem obedecer os pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Tem gente que quer impor leis em que as crianças exercem autoridade sobre os pais. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Tem país na Europa que o pai não pode disciplinar a criança. A criança liga para a polícia, meu pai aqui está brigando comigo, o cara vai preso. E tem gente no Brasil que acha isso lindo, maravilhoso. Né? Somos contra a ideia de um Estado totalitário que quer se intrometer em assuntos de consciência. Somos contra isso. O Estado que quer manipular a tua cabeça dizendo que você tem que crer nisso, não crer naquilo, que você tem que negar o teu Deus, que quer impedir a nossa liberdade de culto. Pastor, mas a nossa Constituição nos dá liberdade de culto. Mas tem um monte de gente querendo fechar as igrejas, viu? Isso não é utopia, não. As redes sociais estão aí, basta você ver. Como tem gente que ama a igreja, que nos ama, né? Então a gente tem que ficar esperto, né? Então, meus irmãos, esses são uns dos muitos princípios e valores que nós defendemos. Um dos muitos. Tá? Eu estou falando sobre eles porque são os que estão em pauta aí. Se você quer saber o que nós cremos, está aí. Então nós cremos nisso. São nesses valores e princípios que nós cremos. Que defendemos como igreja de Jesus. E como povo que tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Tá? Então, nessa posição nossa, é nessa posição que estamos apoiados. A gente não está aqui defendendo bandeira A, bandeira B, bandeira C, número tal, número tal. Nós defendemos esses princípios. E quando você vai votar, você vota de acordo com os teus princípios, se esses forem os teus princípios. Pode ser que esses não sejam os teus princípios, e eu tenho que te respeitar. Posso não concordar, mas eu tenho que respeitar. Certo? Agora, irmãos, eu não posso deixar de dizer isso, porque eu tenho que falar sobre isso. Chega a ser engraçado, né? Porque tem político, candidato e certa coligação política, que eles estão há 30, 40, 50 anos defendendo tudo que nós somos contra. E são contra tudo aquilo que nós defendemos. Aí chega na época de eleição, escreve uma cartinha dizendo que pensam exatamente como nós nesses assuntos. Aí eu fui ler a cartinha, gente, fiquei tão emocionado, quase que é uma lagriminha do olho assim, ó. O meu olho até lacrimou assim, quase que uma lagriminha ficou penduradinha assim. Aí eu vi a carta do sujeito. Parecia um anjo santo do Senhor falando. Os caras falam exatamente tudo contra aquilo que nós acreditamos, contra aquilo que pregamos, contra os nossos valores, contra os nossos princípios. Aí chega na época de eleição, diz que acreditam e defendem tudo aquilo que nós defendemos e acreditamos. E aí não dá, gente.
Aí não tem jeito. A pessoa tem que ser honesta consigo mesma e com as pessoas. Esteja ela certa ou errada, ela tem que ser honesta. Certo? Com o que acredita. Fica mais bonito, não fica feio. Então, quando você vota, a sua consciência, os seus valores, os seus princípios devem dirigir a sua escolha na urna de votação. Certo? Eu, como cidadão, e pela minha consciência cristã, eu sei o que eu quero e eu sei o que eu não quero para o meu país. Eu não vou votar em branco, eu não vou anular meu voto, eu não vou me abster, eu vou comparecer lá. Certo? E eu quero incentivar você a fazer a mesma coisa. Tivemos, irmãos, no nosso Brasil, 40 milhões de pessoas que não votaram. 40 milhões. É muita gente. Certo? E se você está entre esses 40 milhões, ou que votou em branco, que não votou, que se absteve, não faça isso. Você, como cidadão, pela sua consciência cristã, você deve saber o que você quer e o que você não quer para a sua nação. Certo? Você tem que usar a tua inteligência. Eu moro num condomínio, gente. Condomínio é uma pequena sociedade, uma pequena comunidade. Uma cidade é uma comunidade. Um país é uma comunidade. Você é inteligente, você sabe, né? Quando muda quem está governando, quem está tomando conta daquela comunidade, as mudanças são visíveis, ou para melhor ou para pior, não é verdade? Então, quando muda o prefeito, você vê que a cara da cidade muda, para melhor ou para pior. Quando um governo do Estado, do Brasil muda, né, um governo do presidente, você percebe que a coisa está mudando, então você tem que perceber isso. Certo? Eu vou dar um exemplo do condomínio. Eu moro num condomínio. Imagine que você mora num condomínio. Aí entrou lá um síndico, montou o seu conselho. Aí ele foi melhorando a quadra, foi melhorando a piscina, melhorou o jardim, o playground. Ficou tudo bonito, né? Aí ele cumpriu lá o mandato dele e descobriu-se que, passado um tempo, que aquele síndico fazia acordo com todos os fornecedores. Que ele levou, ele recebia suborno desses fornecedores. De todos aqueles serviços contratados, ele levava algum tipo de vantagem. Ele e os seus conselheiros. Aí, passado um tempo, se descobriu isso, foi para a justiça, o cara foi preso. Embora ele tenha arrumado a quadra, limpado a piscina, arrumado o jardim, deixado o playground bacana para as crianças, deixou um monte de gente feliz, mas o cara roubou, foi preso, todo mundo que estava com ele foi preso. Aí, por uma situação estranha, esse cara é solto, aí ele quer de novo se eleger para síndico do seu condomínio. Você votaria nesse cara? Então você tem que pensar, certo? Olha o que diz Provérbios 29:2. Quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Irmãos, nós estamos vivendo dias muito difíceis, dias sombrios, de grande debate na sociedade, nesses tempos de enorme polarização política. A igreja e os crentes, agora eu quero chamar você a essa reflexão. Como parte da sociedade, nós temos participado efetivamente desse debate. Por um lado, isso é bom. Por um lado, isso é bom porque os cristãos brasileiros, talvez como nunca antes, estão mais politizados, estão mais participativos, estão mais conscientes do seu papel como cidadãos no destino da nação. Então, por esse aspecto, é bom que a gente esteja aí envolvido. Mas, por outro lado, isso tem sido muito ruim. Por quê? Porque nós temos visto as urnas separando irmãos que foram unidos pela cruz. E eu fico pensando, o que Deus pensa sobre isso? A cultura do cancelamento tem separado irmãos na fé e até irmãos de sangue. Eu passei com um médico esses dias, ele é crente, cristão, e ele falou para mim, meu irmão e minha irmã não estão falando comigo, porque eu disse que vou votar no candidato X. E aí me cancelaram e bloquearam. Gente, irmão,
Eu fico vendo os crentes brigando em rede social, gente, apaixonados, né, pelo seu candidato, e às vezes eu não vejo esse mesmo fervor, né, para falar de Jesus. Então as redes sociais, eu acredito, irmãos, que o diabo, o inimigo de Deus e da igreja, ele está tirando proveito dessa divisão que a política está causando no corpo de Cristo, né? As redes sociais têm sido canais de ódio, canais de ofensas, de calúnias, de mentiras. Irmãos em Cristo estão amaldiçoando uns aos outros. E isso é triste, irmãos. Isso é muito triste. Que irmãos em Jesus estão amaldiçoando uns aos outros por causa da política. Por causa de visões diferentes de mundo e de sociedade. Há pastores e igrejas com posicionamento, irmãos, totalmente opostos. Não é? Há pastores, e eu, como eu disse, eu respeito, posso não concordar, mas eu respeito, que publicamente no culto da igreja diz, somos a favor desse, a favor daquele, e estão em lados totalmente opostos. Veja bem, estou falando de igrejas, pastores, para você ver como que a gente não pensa igual, a gente pensa diferente, inclusive aqui na Viver. Há irmãos aqui que têm posicionamentos políticos que eu sei, talvez você não saiba, mas eu sei que eu sei, né? Que tem gente aqui que pensa diferente. A gente vai votar em X, outro vai votar no Y e assim por diante. E tudo bem, certo? E eu tenho que respeitar o que você pensa, o que você acredita. Eu não posso ficar amaldiçoando você. Esse não é meu papel, nem como pastor, nem como crente, nem como teu irmão em Jesus. Tá? Então eu tenho visto nas redes sociais, pastores e líderes cristãos de lados opostos, defendendo com unhas e dentes os seus candidatos. Com unhas e dentes. E como cidadão, gente, tem todo o direito de fazê-lo. Como cidadão, o crente tem o direito de ir para a rede social e defender o seu candidato. É um direito que você tem. Certo? Mas eu me pergunto e eu me questiono. Pastores extremamente engajados politicamente, será que não estão gastando tempo e energia naquilo que não foram chamados para fazer? Eu faço essa pergunta. Talvez eu não tenha a resposta, mas eu deixo a pergunta para você pensar e para mim pensar também. Pastores que talvez estejam passando um pouco dos limites. A questão onde eu quero chegar é a seguinte: pelo que nós estamos realmente lutando? E qual é a nossa guerra? A nossa guerra é política ou ela é espiritual? Em quem está a nossa confiança, afinal de contas? Em quem está a nossa confiança? De um lado nós temos um candidato que tem um jeito truculento e ofensivo de falar. O candidato não pensa antes de abrir a boca e escorrega nas próprias palavras. A Bíblia diz que aquele que fala demais peca. Do outro lado temos um candidato que, segundo o seu próprio vice, não é eu que estou falando, foi o vice dele que falou, que quer voltar à cena do crime. Será que não tem crente depositando demasiadamente sua confiança em homens falhos, de carne e osso, cujas intenções, na sua totalidade, nós não conhecemos plenamente? Será que não há cristãos cujo fervor e devoção por determinado candidato já não atravessou os limites da idolatria? Isso eu tenho que parar e pensar e refletir. Porque às vezes o fervor, a devoção por determinado candidato é tão grande que a pessoa não percebe que já está idolatrando o sujeito. O sujeito já virou um Deus na vida dele. Já virou um ídolo. Está pensando mais no candidato que em Jesus. E quando ele menos percebe, ele se dá conta que a esperança dele está mais no fulano, no ciclano, na legenda, do que em Jesus.
Então, como cristãos, a gente tem que parar e pensar sobre isso. Você pode ter seu candidato, eu tenho o meu, você tem o seu, vote de acordo com a tua consciência. Mas cuidado com a idolatria. Cuidado para não se frustrar. Gente, no Brasil, os políticos de modo geral, e eu não posso generalizar, mas de modo geral, os seus partidos, coligações, todos eles, sem exceção, tá gente? Sem exceção. Tem muitas intenções que vão além do bem-estar da população. E eu e você que estamos fora desse processo, a não ser por meio do voto e da propaganda, né? Porque quando você está lá fazendo propaganda, você está fazendo parte desse processo. Mas quando o cara entra lá, você fica fora desse processo. Né? Se você não trabalha para algum candidato, né? Se você não é político, se você só vota e faz propaganda, quando o candidato entra lá, você fica fora desse processo. Até porque nós, infelizmente, nós não acompanhamos, né, o trabalho de quem nós votamos. Na verdade, a gente até se esquece em quem votou. Isso é uma falha da gente. Mas a gente fica fora. Então, quando esses caras entram lá, eles têm intenções que vão além do bem-estar da população. Nós temos que ser sinceros, gente. Né? E muitas dessas intenções são intenções escusas, são intenções de se manter no poder, por interesses próprios. Isso é um fato, é uma realidade. Então, meu irmão, o que eu quero dizer para você, que está brigando com amigos, com irmãos em Cristo, com gente da tua família, você que está adoecendo mentalmente, psicologicamente, querendo defender um candidato, você está cancelando pessoas, você está sendo cancelado. Eu quero dizer para você que você corre uma grande chance, de quase 100%, de se frustrar. Sabe por quê? Porque o candidato que você vai votar, amanhã, ele vai estar unido com quem atacou ele, com quem ataca ele hoje. O seu candidato que você vai votar, amanhã ele vai estar de mãos dadas com alguém que roubou os cofres públicos. A gente vê isso em toda eleição, e com todos os candidatos, irmãos. Segundo turno é campeão da gente ver isso acontecer. Né? Primeiro turno, um candidato chamou outro de ladrão, corrupto, sem vergonha, mentiroso. Aí de um dia para o outro, o meu voto vai para esse mentiroso, ladrão, sem vergonha. Aí você fala, mas espera aí. Tem alguma coisa errada aí. Aí você pensa, será que essa pessoa realmente é honesta consigo mesmo? É honesta com as pessoas? Será que essa pessoa está levando a sério a sociedade, a população brasileira? Levando a sério realmente os mais pobres? Ou a intenção dessa pessoa é outra? É que nem aquela cartinha que eu li, gente. A pessoa deve achar que nós, os evangélicos, somos um bando de idiota, de imbecil, de cretino. E nós não somos, não, nós somos pessoas inteligentes. Então, você vai se frustrar. Na política, como diz aquela canção da moça que morreu lá, sertaneja, ninguém vai ser feliz. Irmão, ninguém vai ser feliz não. O candidato que se apoia hoje, amanhã ele vai estar de mão dada com quem falava mal dele. Aí você vai falar, poxa, mas... Tem um monte de gente que eu votei, gente, no passado e hoje... está tendo uma postura completamente diferente. Eu falo, meu Deus do céu, mas o que aconteceu com o sujeito? Aí você vai entendendo, né, que essas pessoas, infelizmente, elas não estão só preocupadas com a população, com a sociedade. Elas têm outras preocupações. Então, o que eu estou dizendo para você, não é para você não votar em ninguém. Pelo contrário, vote de acordo com a tua consciência cristã, não anule o seu voto, não vote em branco, não deixe de comparecer à urna de votação. O que eu estou dizendo é, não deposite sua total confiança, sua esperança, sua devoção neste ou naquele candidato. A sua esperança deve estar em Jesus. Como cantou Davi
no Salmo 20, versículo 7, que nós lemos no começo. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, o nosso Deus. Outra tradução diz: nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, o nosso Deus. Esse texto é muito relevante, irmãos, porque quem escreveu esse texto foi um governante. Quem escreveu esse texto foi um rei, o rei Davi. Davi foi um dos reis mais poderosos que Israel conheceu. Davi conseguiu reunir as 12 tribos de Israel e reinou sobre essas tribos. Davi, ele conseguiu destruir todos os seus inimigos ou mantê-los ali em rédeas curtas. Davi era um rei poderoso. Davi, ele tinha os seus valentes de guerra. Davi tinha muitos carros de guerra e cavalos de guerra. Davi era um homem respeitado pelos filisteus, amonitas, moabitas. Ninguém se metia com Davi, não. E quando se metiam, eles perdiam. Então eles temiam Davi. Mas Davi sabia que mesmo que com todo aquele poderio que ele tinha, tanto conhecimento militar e estratégico que ele tinha, tantos valentes e tantos recursos militares que ele tinha, ele sabia que a sua confiança não podia estar nesses recursos, mas em Deus. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Talvez quando Davi disse isso, ele pensava em algumas pessoas da própria nação de Israel, que se gabavam pelo poder do reino de Davi. Davi estava mandando um recado para essa gente: olha, o que faz a diferença na nossa vida é Deus. Você está achando que o que vai mudar a tua vida é o candidato X, o candidato Y? O que vai mudar a tua vida, irmão, é a tua postura, é o teu trabalho, é a tua vida. Pare de ver o Estado como um pai que vai dar tudo para você. O que vai mudar a tua vida é você estudar, é você trabalhar, é você ir para cima. Outro dia eu vi um áudio da mulher falando: eu vou votar no candidato de tal, porque quando ele era presidente, eu consegui comprar minha televisão. Isso é mentalidade de pobre, gente. Eu não estou falando de pobre, eu estou falando da mentalidade. Eu estou falando da mentalidade. Aquela mulher comprou a televisão porque ela trabalhou, porque ela suou para ganhar aquele dinheiro. Você está entendendo? Ele tem que se libertar dessa mente medíocre, de a gente depender de tudo do Estado. O Estado não é o teu pai é Deus. É isso que Davi está falando para a nação dele, que ele reinava, que era o governante. Quando Davi escreveu esse texto, possivelmente ele pensava nos seus inimigos, nos amonitas, nos moabitas, nos filisteus, que tinham lá os seus deuses, que tinham o seu poder militar. E Davi está dizendo para eles: vocês confiam no poder que vocês têm humano, mas nós confiamos no nosso Deus. É dele que vem a nossa vitória. Agora eu peço para você abrir sua Bíblia em Jeremias 17:5. Eu já estou terminando. Jeremias 17:5. E fique com sua Bíblia aberta nesse texto. Só esse texto que dava uma mensagem de 1 hora, irmãos. Mas como eu sei que você já está pensando no pastel, Gemínio vai comer pastel. E se você vai comer coxinha, pouco mortadela, eu respeito também, irmãos. Tá tudo bem. Certo? Você come o que você quiser. Estômago é teu. Olha só, Jeremias 17:5. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Maldito o homem, maldita a pessoa que confia nas outras pessoas, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Tem muita gente defendendo com tanto ardor o seu candidato, está se afastando do Senhor, está depositando a confiança no candidato tal.
Agora, sabe qual a relevância desse texto, irmãos? Por que o profeta Jeremias deu esta palavra da parte de Deus para Israel? Sabe o que estava acontecendo nos dias de Jeremias? Gente, eu falei aqui do reino de Davi, das 12 tribos, não falei? Nos dias de Jeremias, a única tribo que havia sobrado de Israel era a tribo de Judá. As outras 10 tribos e meia do norte haviam sido levadas pelo cativeiro assírio por causa do pecado da nação. Todos os reis do reino do norte, das 10 tribos e meia de Israel, foram reis ímpios, idólatras, pagãos, quebraram aliança com seu Deus. Alguns poucos reis do reino do sul de Judá serviram a Deus, alguns poucos, a maioria também se desviou dos caminhos do Senhor. Por isso Deus entregou a nação na mão dos seus inimigos. E Jeremias profetizou naqueles dias difíceis, em que o grande reino de Israel, agora o único remanescente daquele grande reino de 12 tribos, era apenas o reino de Judá, a pequenina Judá, que Deus chama meu bichinho de Jacó. De tão pequenininho que era o reino de Judá. E Judá estava cercado ao sul pelos egípcios, ao norte pelos assírios e pelos babilônicos. E essas nações estavam em guerra umas com as outras. E Israel está num ponto geográfico, que é um ponto de passagem entre a Ásia e a África. Uma rota militar, uma rota comercial, e Judá ali naquele meio. Deus colocou Israel ali. Depois você vê lá no mapa. E aí os babilônicos começaram a descer, vim para o sul para guerrear com os egípcios. Quem estava no meio do caminho? Judá. E aí Judá temeu. O que a gente vai fazer agora? O que o rei fez? O rei começou a fazer aliança com os pagãos assírios, com os pagãos egípcios, e aquilo entristeceu o coração de Deus, porque o destino da nação já estava traçado. Deus já havia determinado que Judá ia ser levado cativo, e Deus ia usar aquele cativeiro para disciplinar o teu povo. Isso já estava determinado. E Deus levantou Jeremias para dizer o seguinte: Israel, faça o que eu estou mandando, que as coisas vão ser melhores. Mas o povo se rebelou contra a palavra do Senhor. O povo começou a fazer aliança, o rei começou a fazer aliança com o ímpio. Não ouviu a palavra que estava na boca de Jeremias. O povo fez aliança com falsos deuses, e o povo fez aliança com nações pagãs, para se proteger dos seus inimigos. E aí Deus levanta Jeremias para dar essa palavra aqui: malditos são vocês que estão confiando nos homens, que faz da humanidade de vocês a força de vocês, a força que vocês confiam, mas cujo coração se afasta de mim, diz o Senhor. Então Deus alertou o seu povo, e aí Deus ele vai comparar aquele que confia nos homens, o fim, o destino daquele que confia nos homens, e o destino daquele que confia no Senhor. Olha o que ele diz no versículo 6, ele, ou seja, o que confia nos homens, a pessoa que confia nos homens, será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. O que Deus está dizendo, que os que depositam sua total esperança, a sua total confiança nos homens dessa terra, nos políticos, nos governantes, suas vidas não vão prosperar, elas vão definhar. Se você está colocando a tua confiança, se você está colocando tanta paixão, tanto fervor por causa de um candidato, você está até se esquecendo de orar para ver live, tome cuidado, para você não perder a visão do céu. Tenha um candidato, vote de acordo com a tua consciência, seja uma pessoa inteligente, sábia, ore pelos governantes, ame sua nação, ore pelo Brasil, mas a sua confiança deve estar no Senhor. E aí, Deus ele vai dizer, porém, mas, os que depositam sua total esperança e confiança no Senhor. Aqueles que colocam sua dependência nos homens, são aqueles que não prosperam, definham, mas os que confiam no Senhor, olha o que ele vai dizer, versículos 7 e 8, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto a águas e que estende as suas raízes como o ribeiro.
Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. E não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar o fruto. O que Deus está dizendo é que não importa. É importante sim quem vai governar a nação, mas o mais importante é que independentemente de quem esteja lá, a sua confiança tem que estar no Senhor. Porque se a tua confiança, a tua esperança estiver no Senhor e não nos homens, a tua vida vai florescer. Deus não vai desamparar você. Deus não vai deixar você. A tua vida não vai deixar de ser abençoada. Temos que ter uma visão de sociedade, de mundo, sim. O nosso voto vai influenciar no mundo que vivemos, nossa sociedade. Sim, temos que ter esse entendimento, sim. Mas acima de tudo isso, a nossa confiança deve estar em Deus, porque é do nosso relacionamento com Ele que a nossa vida depende, sobretudo. E eu termino citando Provérbios 3, 5 e 6, a sabedoria divina de Provérbios. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Em quem você tem confiado de todo o teu coração? Eu falei aqui, meus irmãos, que tem gente, brigando, cancelando, não falando mais com parente, por causa de político. Isso é um absurdo, irmãos. Sabe por que é um absurdo? Porque se o pior acontecer na tua vida, não estou dizendo que vai não, hein? Se o pior acontecer na tua vida, sabe quem vai ficar do teu lado? É a tua família. Não é candidato, não é o pessoal do partido, nem os seus colegas de trabalho e de faculdade vão ficar do teu lado. Quem vai ficar do teu lado é a tua família. Se você sofresse um acidente que você dependesse de alguém dar banho em você, cuidar de você, trocar em você, limpar você, quem que vai fazer isso? É a pessoa lá que você cancelou, porque não pensa politicamente igual a você. Não é ninguém do partido não é ninguém da faculdade, do trabalho, não são seus amigos que bebem com você no final de semana, que vão limpar você, que vão cuidar de você, que vão dar banho em você, que vão deixar tudo na vida para cuidar de você. É gente que você despreza, porque vai voltar num número diferente do teu. O que Deus pensa sobre isso, irmãos? O que Jesus está pensando sobre isso? Em quem está a nossa confiança? Em quem está a nossa confiança? Que o nosso amor por Deus aumente a cada dia, que o nosso amor pelas pessoas aumente a cada dia, e que a gente realmente receba de Deus sabedoria para saber o que é o mais importante na nossa vida, e quais são os relacionamentos que realmente são mais importantes na nossa vida. Amém? Quero convidar você a ficar em pé, e eu convido você a fechar os teus olhos e abrir o teu coração. A primeira oração que eu quero fazer é um chamado ao arrependimento. É um chamado ao despertamento. Se você tem trocado a sua confiança, que deveria estar em Deus, e posta em alguém, eu quero convidar você a pedir perdão a Deus nessa manhã. Se você tem rejeitado pessoas por causa de visão de mundo diferente, se você tem amaldiçoado pessoas, peça perdão nessa manhã. Peça perdão.
Volte o teu coração para Jesus. Não deixa que a política, esse momento de eleição, que mexe tanto com a gente, mexe mesmo, mas não permita que esse momento adoeça você, ofusque tua visão espiritual, que adoeça mentalmente, psicologicamente você. Que você considere tudo aquilo que foi falado aqui nesta manhã. Senhor nosso Deus, nosso amado e bendito Pai, queremos te pedir perdão, Senhor, se nós temos depositado a nossa confiança em homens falhos, de carne e osso. Que o Senhor nos perdoe, Pai. Se temos maltratado pessoas, cancelado vidas, se temos, Senhor, se o nosso coração está contaminado pelo ódio, pela raiva, se o nosso coração, Senhor, e a nossa mente está adoecida, o nosso coração está adoecido, nesses dias, Pai, de eleição no nosso Brasil, que o Senhor nos perdoe, se temos tirado os nossos olhos de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e depositado os nossos olhos em homens falhos, imperfeitos, que querem governar a nossa nação. Que o Senhor nos perdoe, Pai, que venha o teu perdão sobre nós, que o nosso coração seja transformado pela tua verdade, pelo teu Espírito, pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, meu Deus, que o Senhor venha ter misericórdia de nós, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos lave com o precioso sangue de Jesus, e que a nossa confiança e a nossa esperança estejam somente no Senhor e totalmente no Senhor, porque o Senhor Jesus é a nossa esperança viva, que nunca morre, que nunca falha. Um dia, Senhor, o Senhor estabelecerá um reino na terra. Esse reino nós nunca veremos aqui nos nossos governantes humanos. Esse reino nós teremos somente no dia em que o Senhor vier e restaurar o reino de Israel na terra, um reino de 1000 anos, e nós vamos participar desse reinado de 1000 anos sobre a terra, em que haverá justiça, paz, saúde, vida. E quando eternamente estaremos debaixo do teu governo, na nova Jerusalém, na nova terra, no novo céu, naquele lugar não haverá morte, não haverá dor, não haverá doenças, não haverá mais demônios, não haverá essa natureza pecaminosa. Senhor, o Senhor tem preparado um reino para nós, de justiça, de paz e amor eternos. Nisso está a nossa confiança, nisto está a nossa esperança. E a segunda oração que eu quero fazer, meus irmãos, é em favor da nossa nação. No próximo domingo, nós escolheremos os nossos governantes. A Bíblia diz que devemos orar por eles. A Bíblia também diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. E eu queria que agora nós levantássemos clamor em favor da nossa nação. Queria que você levantasse as suas mãos e orasse pelo nosso Brasil. Queria que você levantasse as mãos e você colocasse diante do Senhor esta eleição. Meu Deus querido, em nome de Jesus, quero chamar a Nil aqui comigo. Vem cá, meu amor. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, queremos colocar em Tuas mãos, Pai, a nossa nação, o nosso Brasil, as eleições, Pai, que acontecerão daqui uma semana. Daqui uma semana, Senhor, a nossa população, ela vai eleger o seu próximo presidente, os seus próximos governadores. Pai querido, tenha misericórdia da nossa nação, Senhor. Tenha misericórdia, Pai, do nosso Brasil. Senhor, tenha misericórdia das nossas crianças, Senhor. Entregamos, Pai, a nação brasileira, o Brasil, Senhor, em Tuas mãos. E nós nos levantamos, Senhor, contra todas as potestades, contra os príncipes, Pai, do inferno, do diabo, que querem destruir, Pai,
a família, as crianças, os teus valores, os teus princípios. Nos levantamos, Senhor, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, protege a nossa nação, abençoa a nossa nação, abençoa, Senhor, o nosso Brasil. Dá, Senhor, sabedoria, meu Deus, a este povo. Oh, meu Deus, dirija este povo, meu Deus, na hora de votar, na hora de escolher os seus governantes, Pai. Abençoa a nossa cidade de Suzano, o nosso prefeito. Abençoa, Pai, o futuro governador desse estado. Abençoa o nosso futuro presidente. Abençoa, Pai, os nossos juízes, os nossos legisladores, nas câmaras, Pai, de vereadores, de deputados, os nossos senadores. Abençoa, meu Deus, que venha a tua bênção sobre a nossa nação, Pai. Oh, meu Deus, abençoa a igreja brasileira, Senhor. Meu Deus, que todo ódio, que toda divisão que o diabo tem semeado na tua igreja, Senhor, venha cair por terra agora, em nome de Jesus. Que toda inimizade, que toda divisão na tua igreja caia por terra, Senhor. Que o teu povo, Jesus, esteja unido. Que o teu povo seja abençoado. Que a tua igreja no Brasil, Pai, seja o teu sal, a tua luz. Que seja a sua nação de sacerdotes, a sua nação, meu Deus, de embaixadores do teu reino. Que venhamos ser, meu Pai, agentes de transformação da nossa nação, Senhor. Nos levantamos, meu Deus, como nação sacerdotal, como nação do Senhor, como povo escolhido do Senhor. Oh, meu Deus, para abençoar o nosso Brasil, para abençoar a nossa nação. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa o Brasil, Senhor. Livra-nos, meu Deus, de homens corruptos. Livra-nos de homens malignos. Livra-nos, Pai, daqueles que querem destruir o nosso Brasil. Ouve a nossa oração, Pai. Ouve o nosso clamor. Depositamos a nossa confiança no Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.